Olá a todos do canal Direito Favorável, eu sou o professor Ronaldo Olim e venho comentar aqui acerca das medidas provisórias, tendo em vista as polêmicas que observamos em relação às MPs 927 e 928, principalmente na seara trabalhista. Em relação à medida provisória, a sua disposição está no artigo 62 da Constituição Federal. Lá está dizendo que a medida provisória é de iniciativa do presidente da República. Uma vez que a Constituição disciplinou dessa forma, nenhum outro órgão ou pessoa poderá dar início ao processo legislativo de uma medida provisória que não o presidente. Lembrando que a medida provisória ela não é propriamente lei, contudo, possui força de lei. E no artigo 62 nós vamos encontrar no parágrafo 1º as vedações, as vedações materiais da medida provisória, ou seja, os assuntos sobre os quais a medida provisória não pode tratar. Nós temos aí as matérias reservadas à lei complementar, não podem ser objeto de medida provisória. Assuntos que falam de nacionalidade, direitos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, também estão afastados da medida provisória. Muito bem, uma vez editada e publicada a medida provisória, ela passa a valer, ela entra em vigência produzindo seus efeitos. Ela tem uma duração de 60 dias, um prazo de 60 dias, e ela será posta em votação para ser ou não convertida em lei. Lembrando aqui que a questão da votação sobre as medidas provisórias deve iniciar-se na Câmara dos Deputados. O presidente edita e publica e envia para a Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora em relação à votação das medidas provisórias. Logo em seguida, passará ao Senado Federal. Se a medida provisória for convertida em lei sem nenhuma modificação, ela já será promulgada, não precisando passar novamente pelo presidente da República para que ele a sancione. Lembrando aqui que caso se chegue ao prazo de 60 dias sem que ela tenha sido convertida em lei, há a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, ou seja, uma medida provisória ela pode ter vigência aí de 120 dias. Também faço uma ressalva, muita atenção, porque caso adentre no período de recesso do Congresso Nacional, ficará esse prazo suspenso, ou seja, na prática, uma medida provisória, ela pode vigorar por mais de 120 dias, obviamente, desde que ela adentre os períodos de recesso do Congresso Nacional. Ou seja, se ela estiver no 50º dia e ingressar o Congresso Nacional em recesso, ela vai parar e quando voltar, ela continua de onde parou, ela não zera. Ok? Muito bem. Se ela não for convertida em lei, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas advindas da medida provisória. Caso não o faça, essas relações jurídicas elas continuarão sendo reguladas pela medida provisória que não está mais valendo. É o que nós vamos chamar de ultratividade da medida provisória. Ok? E é vedada também a reedição na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua vigência. Então, resumindo aqui, medida provisória só pelo presidente da República, vedada as matérias do parágrafo 1º. O prazo é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Esse prazo ele será suspenso diante do recesso do Congresso Nacional, ou seja, ele para e volta a contar de onde parou. E é vedada aqui a medida provisória, a reedição de medida provisória que foi rejeitada ou que não tiver sido convertida em lei até o último dia de sua vigência. Neste caso, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo para regulamentar as relações advindas da medida provisória e, caso não faça, tais relações continuarão sendo reguladas pela medida provisória, que é chamada de ultraatividade. Uma última observação é que se chegar nos últimos 45 dias e a medida provisória ainda não tiver sido posta em votação, entrará em regime de urgência, sobrestando, ou seja, suspendendo todas as outras votações. Ok? Sou o professor Ronaldo Olim e fico aqui, um abraço, até a próxima.